gente vai começar, a gente viu na aula passada, toda a parte de classificação dos bens quanto à mobilidade, né? Então, bens móveis e imóveis. Lembrando que os móveis podem ser móveis propriamente dito ou móveis do tipo semovente. Existem também outras classificações, aliás, outras formas de classificar como móveis ou imóveis, a depender da determinação legal. Então, hoje a gente continua a classificação dos bens e a gente vai começar a tratar dos bens ainda naquela mesma, no mesmo gênero, né, de classificação dos bens considerados em si mesmos, onde a gente vai observar o bem, a característica própria de cada bem, e aí a gente vai analisar quanto à fungibilidade. O critério agora é a fungibilidade. E o que é a fungibilidade? A fungibilidade é a capacidade de um bem poder ser substituído por outro. Né? Então, dentro das relações jurídicas entre as partes, pode ser que você tenha uma obrigação de devolver alguma coisa ou de entregar alguma coisa. E essa coisa seja uma coisa específica. E aí você vai ter que entregar não uma coisa que seja equivalente, mas uma coisa, a própria coisa que você está devendo como obrigação, seja num contrato de empréstimo. Então, o artigo 85, ele começa falando o seguinte: são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Quando a gente fala que são fungíveis os móveis, a gente já restringe aí. Por quê? Porque ele já está dizendo que a característica da fungibilidade ela é inerente aos bens móveis. Então, ele já começa restringindo, né? Ele chegando atrasado na aula, né? Bom, então, fungíveis são os bens móveis que podem substituir-se por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, essa capacidade de substituição, ela é própria dos bens fungíveis e o legislador não se ocupou de definir o que seriam os bens infungíveis. Então, assim, ele já imagina que, como a gente entendeu no artigo 85, o que são os bens fungíveis, a gente vai depreender, vamos dizer assim, do artigo 85, de que os infungíveis são aqueles que não cabem substituição, que são tão exclusivos, tão raros, tão indisponíveis, que eles não podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, quanto à fungibilidade, a gente tem a qualidade, o bem que é considerado infungível, né? Ele é um bem que ele é único, ou ele é raro, ou ele é exclusivo, ou ele até existe, vamos dizer assim, em linha de produção, mas ele não está mais disponível para que você possa adquirir. Então, os bens infungíveis, né, são aqueles que são insubstituíveis. Então, a gente tem aí o exemplo, o 10 entre 10, que é o quadro da Mona Lisa. Né? Em todos os autores, vocês vão encontrar sempre a história de que o quadro da Mona Lisa. Por que o quadro da Mona Lisa representa bem a infungibilidade de um bem? Porque ele foi pintado por um artista que já morreu, que ele tem uma grande representatividade para a humanidade, ele é um quadro único, e ainda que uma outra pessoa copie esse quadro, ele vai continuar sendo insubstituível pela obra que ele representa. Então, assim, se o Leonardo da Vinci descesse hoje aqui na Terra e pintasse novamente a Mona Lisa, essa Mona Lisa que está lá no Museu do Louvre, ela continuaria sendo única e exclusiva e rara, porque ela foi pintada num determinado momento, numa determinada época do artista. Ela tem uma importância
como uma obra de arte que representou um determinado momento e ela, portanto, ela é insubstituível. Onde é que a gente aplicaria isso aí? Vamos supor, né, que alguém chegue lá no Museu do Louvre e consiga passar pela barreira de segurança da Mona Lisa e vamos supor que neste dia, né, a Mona Lisa estava nua, quer dizer, não tinha um vidro na frente dela para proteger. E alguém joga, sei lá, um ativista aí, joga uma tinta em cima do quadro. Aí a gente diz, e aí? E aí? Bom, aí é o seguinte, ele vai ter que se responsabilizar pelos atos dele. A gente se responsabiliza por todas as condutas da gente. E nesse momento, como é que ele vai se responsabilizar? E, bom, teoricamente, a gente que quebra alguma coisa na casa dos outros, a gente compra outro igual e repõe, né? Principalmente quando a gente é criança, né? Quebrou, estava brincando na casa do vizinho, quebrou, jogou em cima do negócio no vidro, a mãe e o pai da gente compra a mesma coisa, igualzinho, e entrega para o vizinho, né? Porque afinal de contas a gente não foi lá para dar prejuízo. No caso da Mona Lisa, como é que resolveria? A gente diz, não tem como substituir. Não tem. Professora, é o seguinte, mas olha, essa Mona Lisa é tão feia, tão sem graça, né? Muito melhor a gente passar ali na beira-mar, comprar um quadro daquele bem grande, bem colorido, e botar lá. Bom, seria ótimo, né? Se pudesse, né? Se a Mona Lisa não fosse infungível. Então, a Mona Lisa, assim como várias outras obras de arte de uma forma geral, como os bens que gozam de alguma exclusividade, né, são considerados bens infungíveis e, portanto, na aplicação prática, essa infungibilidade, ela reflete na responsabilização pela indenização em perdas e danos em dinheiro, porque você não tem como entregar de volta. Então, o cara que jogou a tinta lá na Mona Lisa, ele não vai poder entregar uma outra Mona Lisa para o Museu do Louvre. Ele vai ter que indenizar em dinheiro, que é o que se pode fazer. Aí a gente está tirando de lado todas as outras questões, se tiver questões penais também. Mas, assim, dentro do direito civil, como é que se resolve isso? Resolve-se com perdas e danos. Por quê? Porque eu não tenho jeito para dar. A Mona Lisa não existe outra. Eu não tenho como substituir. Ela é única, ela é exclusiva. E aí, a gente voltando aqui um pouquinho mais para baixo, né, para a nossa realidade, e acontece a mesma coisa, por exemplo, com uma roupa que a gente mandou confeccionar por sei lá, um estilista famoso aí, né? Então, assim, eu fui para o casamento da minha irmã e eu encomendei uma roupa de um estilista bem famoso. E aí ele fez uma roupa sob medida para mim, uma roupa, um modelo exclusivo para mim. Ok, aí lá vem a minha melhor amiga e diz, amiga, me empresta aí teu vestido para eu ir ali para a formatura do pessoal do direito, né? Aí eu digo para ela, amiga, eu te empresto, estou fazendo contigo um contrato de empréstimo, estou te emprestando, tu não precisa pagar, mas tu tem que me devolver o meu vestido depois. Quer dizer, você tem que me devolver o meu vestido, não é outra coisa equivalente ao meu vestido. Então, aí eu empresto para ela o meu vestido e ela vai para a festa do direito, toma todas, né? Dança lá a noite todinha, derrama vinho no meu vestido, 6 horas da manhã, ela sai para comemorar, para tomar o café da manhã na barraca de praia, pendurado no trenzinho da alegria, lá com o meu vestido único e exclusivo do costureiro famoso. Aí ela chega no outro dia com a cara mais deslavada do mundo e diz, olha, é o seguinte, aconteceu um problema com teu vestido, não tem como devolver teu vestido. Né? Aí a gente vai e questiona, como é que se resolve o problema dele? A gente volta para resolver igualzinho como se resolve o problema da Mona Lisa. Paga-se, né? Indeniza-se. Por quê? Porque o meu vestido era único e exclusivo, não vai ter lá na Monsenhor Tabosa nem no Centro Fashion para vender igual e ela não vai poder substituir, tá? Então, a infungibilidade, tá? Não significa que fungibilidade ou infungibilidade esteja relacionada a valor sentimental, não é isso, né? É a questão dele não poder ser substituído, ele não poder, não existir outro disponível no mercado para fazer a entrega da mesma coisa, né?
E às vezes até mais simples do que o que a gente pensa, né? Por quê? Porque quando a gente vai observar o outro lado, que são dos bens fungíveis, né? Se os infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros mesma espécie, qualidade, quantidade, os fungíveis são exatamente aqueles que, num contrato, o cumprimento da obrigação pode se dar com a entrega de outra coisa equivalente. Então, vamos pensar em contratos que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, hoje assim, eu estava trabalhando aqui e o meu WhatsApp estava só funcionando aqui, só aparecendo mensagem das minhas vizinhas aqui do prédio. Aí uma de manhã foi e disse assim, gente, alguém me empresta aí, tem aí uma lata de milho para me emprestar, que eu estou terminando o almoço e na hora que eu estava terminando o almoço, na minha receita leva milho e eu só vim notar que não tinha milho agora. Aí a outra foi e disse, pois passa aqui, vem pegar, tá, ok. O que isso significa? Isso significa um contrato de empréstimo. É um contrato em que a minha vizinha, dona da lata do milho, emprestou para outra vizinha que estava fazendo o almoço uma lata de milho verde. Bom, esse milho, né, é claro, foi utilizado no almoço, né, e ele, quando for devolvido, já que era um empréstimo, quando ele for devolvido, ele não vai ser devolvido o mesmo milho que foi usado no almoço. Vai ser devolvido uma lata de milho equivalente, né? Vai ser, pelo menos para o cumprimento da obrigação, tem que se devolver a lata, a mesma quantidade, a mesma espécie e a mesma qualidade. Então, eu vou devolver, é um milho de espiga? Não, vou devolver milho de lata. Que tamanho era a lata? Não, era uma lata pequena, sei lá, de 200 gramas. Né? Essa lata, esse milho, era um milho transgênico ou era um milho orgânico? Então era um milho orgânico ou era um milho transgênico. Então, eu vou observar se o que eu estou devolvendo é equivalente ao que eu pedi emprestado. Então, o contrato de empréstimo, ele pode se dar, né, em relação a bens substituíveis e a bens insubstituíveis. Quando eu fizer um contrato de empréstimo relacionado a bens insubstituíveis, portanto, infungíveis, o cumprimento da minha obrigação vai ser quando eu devolver a mesma coisa, a coisa que eu recebi. Né? Então, eu vou devolver para a pessoa exatamente o que eu recebi. Eu pedi emprestado uma peça de decoração. Eu vou devolver a mesma peça de decoração para essa pessoa. Então, nesse contrato que a gente chama de comodato, né, é um contrato do gênero empréstimo, em que você devolve a mesma coisa, a coisa que você recebeu. Já quando a gente vai falar de bens fungíveis, substituíveis por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade, eu tenho um contrato que versa sobre bens fungíveis do tipo contrato de mútuo, e esse uso, e vamos dizer assim, aquele bem que eu entreguei para outra pessoa vai poder ser usado e o que vai ser devolvido para mim é apenas o equivalente. Ou seja, se eu pedir um alimento, eu vou devolver alimento. Se eu pedir dinheiro emprestado, eu vou devolver dinheiro emprestado. Mas eu pedi dinheiro emprestado e a pessoa me entregou uma nota de 100. Como é que eu vou cumprir a minha obrigação no contrato de mútuo em que o objeto do mútuo foi o dinheiro? Eu vou devolver R$ 100. Mas eu preciso devolver a nota de 100? Não, porque quando a gente está falando em dinheiro, a gente está falando em valor do dinheiro, né? Não é o dinheiro papelzinho, moedinha, a gente está falando no valor intrínseco do dinheiro. Então, se a pessoa me emprestou R$ 100, uma notinha de 100, eu posso devolver com duas notas de 50. Então, eu vou chegar para a pessoa e dizer, está aqui, ó, tem duas oncinhas, vou devolver para você
os R$ 100 na forma de 2 oncinhas. A pessoa, mas eu não aceito porque eu lhe prestei foi R$ 100 de uma nota só. Não, não é essa negativa não justifica a falta de quitação da obrigação. Por quê? Porque o que eu devia era um valor. Então, eu posso devolver com 2 notas de 50, com 10 notas de 10, com, sei lá, a quantidade que for de notas de R$ 1, de R$ 5, de R$ 2, contanto que eu devolva a mesma coisa. Então, entre os bens fungíveis, é interessante que a gente percebe logo o seguinte. Primeiro, eles têm que ser móveis, né? Então, eles têm que ser móveis, eles são coisas que, vamos dizer assim, existem em abundância. Então, não que dinheiro e comida existem em abundância, mas é mais fácil, não são raros, né? Então, a xícara de açúcar que você empresta para a sua vizinha, o dinheiro que alguém pediu emprestado, então, alimentos e dinheiro sempre serão considerados bens fungíveis, né? Quando eles estiverem cumprindo a função dele, né? Alimento sendo alimento, dinheiro sendo dinheiro, né? Porque dinheiro deixa de ser dinheiro quando passa a ser uma peça de coleção. Como, por exemplo, se eu tiver uma nota de contos de réis de lá de 1900 e me esqueci, e que aquilo ali não vale o que vale o dinheiro. Vale como uma peça de coleção, uma peça antiga, né, como uma relíquia. Então, dinheiro e alimentos são considerados bens fungíveis. Obras de arte são fungíveis, né, porque não são substituíveis. Que mais? Bens que não estejam disponíveis, né, são também considerados como infungíveis, porque você não tem como encontrá-los no mercado para isso. Então, aí, se vocês observarem, tem aí o comodato, ele é o contrato de empréstimo do bem que não pode ser substituído, né, porque o bem objeto do comodato é um bem infungível. Já o mútuo é o contrato também de empréstimo de um bem que vai ser usado, né, de um bem que necessariamente, né, quando a gente fala de mútuo, isso quer dizer que a pessoa vai utilizar e ela vai devolver apenas o equivalente para você. Então, quando a vizinha pede 1 quilo de arroz emprestado, ela vai usar aquele arroz e vai devolver um outro arroz, né? Mesma espécie, qualidade e quantidade, mas não o mesmo saco de arroz. A não ser que ela estivesse pedindo o seu arroz emprestado para fazer peso para a porta. Aí ela vai devolver, com certeza, o mesmo saco de arroz. Exatamente o mesmo saco. Então, comodato é um contrato que tem por objeto os bens infungíveis, multa é um contrato que tem por objeto o bem fungível. Professor, mas para que eu preciso saber disso? Preciso decorar isso? Não, precisa não. Só precisa saber que na hora que a gente vai fazer um contrato, a gente tem que ter certeza sobre o objeto desse contrato. E se a gente colocar um objeto, vamos dizer assim, inadequado para aquele contrato, ele não vai surtir o efeito que você quer. E é claro que quando a gente faz um contrato, a gente quer o efeito daquele contrato. Ninguém faz um contrato para não ter efeito. Então, os bens vão depender, né, já que eles são o objeto do direito e objeto das relações jurídicas, eles vão ser fundamentais para que a gente faça essa adequação entre o que eu espero do contrato, o que eu posso cobrar naquele contrato e qual o objeto daquele contrato. Então, tem muita gente por aí fazendo contrato de coisa que não dá certo, não funciona. Então, estava me lembrando aqui de quando a gente viu na aula passada, a gente falou de bens móveis e imóveis. Não, a gente vai falar de divisíveis e indivisíveis, aí a gente chega lá também. Bom, quanto à consumibilidade ou consumtibilidade, que é a mesma coisa, o artigo 86 diz, são consumíveis os bens móveis, e aí ele vem de novo e diz, olha, ele já restringe, ele diz, a gente já pergunta, bens imóveis são consumíveis? Né? Aí ele diz, são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Aí a gente começa a raciocinar. Então, o que é a característica do bem
consumível? É aquele que, à medida que a gente começa a usar, ele já começa a se perder, ele já começa a se acabar. Então, a gente tem aí alguns exemplos de bens consumíveis, né? Se eu pegar, abrir uma lata de tinta e começar a pintar a parede, essa lata de tinta vai baixando, né, a quantidade de tinta da lata, porque eu vou usando a tinta na parede. Então, eu vou consumindo essa tinta com a finalidade que ela tem. A finalidade da tinta qual é? É pintar. É ser aplicada em alguma superfície. Então, à medida que eu vou aplicando em alguma superfície, ela vai se consumindo e a lata vai diminuindo até se acabar. E a gente joga fora aquela lata e acabou-se a tinta. Ou seja, consumiu-se aquele bem por inteiro. Também são consumíveis os alimentos. Qual é a finalidade de alimentos, né? Alimento, a finalidade é que ele seja utilizado para comer, para alguém comer. Então, se eu tenho lá alimentos, né? A gente tem uma fotinha aí que tem maçã, uva, sei lá, abacate. Como é que eu vou dar finalidade para esse bem? Eu vou dar finalidade para esse bem quando eu comer, quando eu dar uma mordida na maçã, quando eu partir esse abacate e começar a comer, usar na receita. Então, a consumibilidade dos alimentos, né, está relacionada à utilização da alimentação mesmo. Então, alimento, comida, são bens consumíveis. O dinheiro, né? O dinheiro é um bem consumível também, pelo fato de que é o valor econômico dele que vai sendo consumido. Então, assim, eu saio de casa com R$ 10 no bolso, vou lá para a Unifor. Passo lá no homenzinho da pipoca. Aí comprei uma pipoca. Pipoca, sei lá, R$ 3. Desses meus R$ 10, eu já consumi 3 da pipoca. Já tenho no meu bolso só 7. Aí eu fui bem acolá na Xerox, aí tirei uma Xerox do material, e aí, dessa Xerox do material, eu tinha R$ 7, foi R$ 5 de Xerox, eu fiquei só com R$ 2. Então, eu já consumi, dos meus 10, eu consumi 3 com a pipoca, depois eu consumi 5, sei lá, era 5, 3 com a pipoca, 5 com a Xerox, fiquei com R$ 2. Desses R$ 2, né, eu voltei para casa de ônibus, gastei esses R$ 2 no ônibus. Voltei para casa R$ 5. Consumi inteiramente o dinheiro. Então, para que serve dinheiro? Aliás, vamos começar. Para que foi feito? Para que foi criado o dinheiro? Para que inventaram de fazer a chamada a moeda cunhada? Qual é a microfone? Por que vocês acham que inventaram dinheiro? Instrumento de troca. Na verdade, troca eram os próprios objetos, né? Se eu tinha um cavalo, eu trocava por uma vaca, né? E aí, para que a gente criou o dinheiro? Para aquilo que não desse certo, para trocar e poder comprar. Então, o dinheiro foi feito realmente para comprar, né? Então, qual é a função do dinheiro? Comprar, gastar, consumir. Então, o dinheiro, ele é consumido à medida que você dá uso da finalidade dele. A finalidade dele é comprar. Então, à medida que eu vou usando, vou comprando, vou pagando, então ele vai se consumindo. Outros bens, muitas vezes a gente tem bens que à medida que a gente começa a usar, esses bens começam a se acabar, né? Então, uma caneta, né, uma vela, são bens que o próprio uso vai acabando. Mas a gente não pode confundir isso com vida útil, né? Vida útil é outra história, né? Vida útil, tudo tem vida útil, né? Então, os bens inconsumíveis também têm vida útil, né? Vida útil no sentido de que um dia eles vão se deteriorar. Nós temos vida útil, né? Nós nem somos bens, né? Mas temos vida útil. A garrafa PET tem vida útil. A garrafa PET vai ter vida útil, sei lá, de 2 séculos para frente. Mas um dia ela vai se acabar. Mas não é isso que caracteriza um bem ser consumível ou inconsumível, tá? A partir do que eu começo a usar, ela começa a se consumir. E que seria um bem inconsumível, então? Inconsumível seria aquele que eu vou usar a primeira, a segunda, a 10ª,
a 50ª vez, ele vai estar lá disponível para cumprir a mesma finalidade. É uma cadeira. Estou sentada nessa cadeira aqui, essa cadeira aqui eu vou sentar hoje, vou sentar amanhã, vou sentar daqui a um ano, e ela não vai se consumir, ela vai cumprir a função dela. Ela vai envelhecer, ela vai ter problemas, mas ela não é um bem inconsumível. Desculpe, ela não é um bem consumível, ela é inconsumível. Então, o legislador, ele trata primeiro a consumtibilidade nesse aspecto aí, né, de que você vai usar, dar finalidade, e aí, à medida que você dá finalidade, ele vai se acabando. Só que ele também tratou de um outro aspecto da consumtibilidade, que é, se a gente voltar um slide antes aqui, aí vocês vão ver. O artigo 86 diz assim: são consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância. A gente já entendeu quais são esses. Aí depois ele continua, sendo também considerados tais, quer dizer, sendo também considerados consumíveis, os destinados à alienação. Aí a gente vem aqui para a fotinha do carro que tem o vendo aqui no vidro traseiro. Esse bem, a priori, ele não é, por natureza, ele não é um bem consumível, ele é inconsumível. Tá? Por quê? Porque eu vou usar o carro 50 mil vezes até um dia que ele vai se acabar. Mas ele, ao primeiro momento do uso, o uso dele não pressupõe a destruição dele. Mas tem um detalhe, ele está à venda, ele está exposto à venda. E ele, estando exposto à venda, alguém vai consumi-lo como produto, vai comprar esse carro como produto. Então, enquanto ele estiver exposto à venda, ele é um bem consumível. Quando ele for vendido, ele volta a ser o que ele era antes. Então, enquanto ele estiver... Qualquer bem, um livro, pensar aqui, ó, vamos raciocinar. Um livro da biblioteca da Unifor. Ele é um bem inconsumível. Sei lá, meus alunos de 10 anos atrás aí estudaram pelo livro que vocês estão estudando. Tá? Então, ele é um bem inconsumível. Mas se eu sair da biblioteca e eu passar numa livraria, os livros que estão expostos na livraria para vender, eles não são, enquanto estiverem na prateleira para vender, eles não são inconsumíveis. Eles são consumíveis e eu sou a consumidora que vou lá comprar. Por isso que a gente chama consumidora. A gente consome, né, o produto. Então, os bens que estejam expostos à venda, enquanto expostos à venda são consumíveis. Vamos pensar aqui numa situação, ó. Pensar aqui numa maçã. Uma maçã no supermercado. Ei, liga os microfones aí, que eu quero que vocês respondam. Liga os microfones aí, meu povo. Ora, meu povo. Ô, professora. Então, peraí, vou perguntar. Ei, saúde. Ó, uma maçã no supermercado, lá na gôndola do supermercado. Ela é um bem consumível ou ela é inconsumível? Consumível! Consumível. 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 Professora, consumível. Tá, isso porque Bora, Marlene, bora, Alexandra. Hã? ela é consumível porque ela está exposta à venda. Não, porque a gente pode Isso. comprar ela, não. Ela A gente pode comprar ela e comê-la. à medida que A ascendente, ela é inconsumível, né, professor? Está exposta à venda, né? Ó, deixa eu explicar aqui. Ó. Enquanto estiver exposta à venda, qualquer bem, independente dela ser alimento, dela ser dinheiro, dela ser carro, dela ser o que for, ela é um bem consumível, não por natureza, mas por determinação legal. Tá? Aí eu trouxe essa maçã para casa. Essa maçã é o quê? consumível.
Inconsumível, que a senhora não vai poder vendê-la. Chegou Mas e as atrasado. prostitutas, professora? Peraí, Rubens, explica aí. Rubens, Elas não se vendem também? ela não o quê? As prostitutas que se vendem. Porra, eu tô louca. Eu tenho certeza que eu tô louca. Eu tô louca. Tá? Só para entender, professora. Ó, a Luciana está dizendo aqui no chat que é consumível porque vai ser destruída quando comer. Pois é, ó. Então vamos pensar aqui. Se a gente aplica, a gente tem que sempre aplicar a lógica de um lado do outro para saber se basta a lógica mesmo, né? Então, um livro na livraria, ele é consumível enquanto ele estiver exposto à venda. Se eu chegar em casa e botar na minha prateleira, ele é o quê? Eu acho que ele é inconsumível. Inconsumível. Porque ele vai... A senhora vai ser seu. Isso. E a senhora não vai vendê-lo. Eu não vou vender. Mas se for a maçã, ela é consumível no supermercado, porque está exposta à venda, e ela é consumível por natureza quando chegar na minha casa, porque eu vou comer. Então, veja, ó, quando ela sai da prateleira, o bem volta a ser, quanto à consumibilidade, ele volta a ser o que ele é por natureza. Então, uma consumibilidade, vamos dizer assim, transitória. Enquanto está exposto à venda, ele tem aquela natureza de consumível. Quando ele sai da prateleira, ele vai ser o que a natureza dele disser que ele é. E a natureza do alimento vai dizer que é um bem consumível, o dinheiro é um bem consumível, do carro é um bem inconsumível. Então, os bens consumíveis têm dois estados. Seria o estado natural, que é tipo que importa a destruição, e o estado de alienação. Seria isso? Exatamente. E está exposto à venda. Exatamente. Perfeito. São dois critérios que a gente usa para verificar quanto à consumibilidade, se o bem é consumível ou inconsumível. Essa é exatamente a lógica que precisa ser aplicada. Por isso é que, às vezes, a gente acha que, não, eu estou lendo aqui, bens consumíveis, e passa por diante. E aí não entende que o legislador criou, nesse meio do caminho, umas regrinhas que a gente precisa entender para a gente não ficar dependendo só da lógica, né? Porque, às vezes, não é lógica, às vezes é determinação legal. E aí é nesse momento que a gente precisa estudar e entender como é que isso funciona para poder aplicar isso corretamente na vida real, na vida prática, né? Vamos lá. Em relação aos bens consumíveis, então a gente tem o seguinte, são consumíveis as coisas que se destroem à medida que se usa ou à medida que se aplica. São também os móveis que estão expostos à venda. E alimentos, dinheiro, produtos expostos à venda são exemplos de bens consumíveis. E inconsumíveis são os bens que sobrevivem à utilização. Por exemplo, um carro, um livro. Mas, lembrando que esses mesmos bens aí, classificados por natureza como inconsumíveis, podem se tornar consumíveis quando eles se encaixarem na hipótese de produtos expostos à venda. Certo? Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês, o seguinte, vocês acham, de acordo com o que diz, eu vou até voltar para o artigo 86, com o que diz o artigo 86, que os bens imóveis podem ser consumíveis? Aí eu faço uma outra pergunta. Os bens imóveis poderiam ser fungíveis? Ele pode ser consumível. Certeza. Que a gente... Pode ser substituível quando há troca, por exemplo, que às vezes tem pessoas que, em vez de vender, eles trocam. Eu quero me mudar para tal estado. Aí você, em vez de comprar, você propõe
a troca pelo seu apartamento daqui, pelo de lá, alguma coisa assim? Certo. Oh. Eita, cachorrinho, o cachorrinho tá gritando. Aí. Bota no colo. Manga não, mulher. Manga não. Eu me tranco aqui, senão a minha vem latir aqui. Ei, deixa eu explicar um negócio para vocês. Gente, é o seguinte. O legislador, ele simplesmente, ele não especifica em relação aos imóveis. E aí dá até uma certa dúvida quando ele diz o seguinte, sendo também considerados tais os destinados à alienação, né? A gente não sabe se esses tais que ele está dizendo aqui são só os bens móveis que ele está restringindo. Mas os imóveis, eles têm uma característica, que é, pelo menos quanto à infungibilidade, ele tem uma característica que é, existem dois imóveis exatamente iguais? Professor, ai, eu tô. Será? Não existe dois imóveis exatamente iguais, não. Mas, ó, é uma casa de um conjunto, são duas casas vizinhas. Essas casas de condomínio. Pois é. Apartamento. Exatamente iguais, a mesma planta, a mesma área. São exatamente iguais? São. Sim, no caso dos condomínios, sim. Aí a Luciana está chamando a atenção aqui, que o apartamento só muda de andar, e se for o apartamento vizinho meu? Aí a Rafaela está falando um negócio certo, está indo pelo caminho certo. Gente, existe um princípio da física que ele não existe exceção, né? A não ser a alma, né? Mas diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, eu não posso ter dois imóveis exatamente iguais, porque a localização deles é que vai fazê-los diferentes em algum ponto. Eles podem ser iguais em um bocado de coisa, mas eles não serão iguais na localização. Então, eles não serão 100% iguais. Né? Então, esse é o ponto. Vamos pensar aqui, ó, você comprou de uma empresa loteadora um lote, você escolheu o seu lote ficava na localização sensacional, de frente para a lagoa, tal, né, lado da sombra. Aí, por algum motivo, você não pode mais ter esse lote. A loteadora vendeu para você e vendeu para outra pessoa. Né? Por um erro lá, ou por má fé, sei lá, vendeu para duas pessoas. Aí a loteadora chega para você e diz assim, não, é o seguinte, eu vou lhe entregar outro, igualzinho, mesmo valor. Aí eu pergunto, será igualzinho? Não será igualzinho, né? Até pelo fato que a gente falou, que será em outra localização. Nem que seja do lado. Mas o sol vai chegar mais cedo, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, já é diferente. Né? A distância para a via mais próxima, ou para a lagoa, ou para qualquer outro ponto, será diferente. Então, a gente tem sempre que raciocinar nessa questão de que os imóveis, eles são muito particulares, muito diferentes desses outros bens, né? E a questão da consumibilidade, embora o artigo 86 não diga que, assim, a gente não dê certeza sobre, né, se esses destinados à alienação estão incluídos ou não, a gente pensa que estejam, né? Que eles serão consumíveis porque nós somos consumidoras nesse momento, né? Mas não quer dizer que isso seja pacífico, não, tá? Então, é só uma reflexão por conta dessa falta de, muitas vezes, de clareza do Código Civil. Aí, vamos para frente aqui, né? A gente já viu aqui os bens consumíveis, e aí a gente vai entrar nos bens quanto à divisibilidade. Quanto à divisibilidade, artigo 87, né? Ele trata dos bens divisíveis, né? Aí ele diz, bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância
diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Aí a gente começa a entender. Bem divisível é aquele que eu posso fracionar em cada fração, em cada parte, eu vou ter o mesmo bem. E se eu fracionar, eu não vou ter prejuízo na função desse bem. Então, vamos pegar aqui um quilo de arroz. Né? 1 quilo de arroz, eu vou fracionar esse quilo de arroz, né, em 2 partes. Então, eu terei meio quilo de arroz em cada parte. Vou ter arroz numa parte de cá e vou ter arroz na outra parte de cá. Então, eu tenho o mesmo arroz em cada... E se eu dividir em 10 vezes, eu vou ter o mesmo arroz em cada parte. Então, eu vou ter, peguei arroz, agulhinha, tipo 1, longo, fino, subgrupo polido, né? Aí, eu vou ter esse mesmo arroz, agulhinha, tipo 1, subgrupo polido, longo, fino, lá na outra parte que eu dividi. Né? Ele vai ter a mesma função, ele só vai estar em porções menores, porque se eu dividir, óbvio que ele vai ficar em porções menores. Então, a divisibilidade física, pelo menos, né, é essa capacidade de se fracionar e de eu não perder nem função, nem haver diminuição considerável de valor. É claro que se eu tenho 1 quilo de arroz, meio quilo de arroz vai ter um valor menor do que 1 quilo de arroz. Né? Isso é óbvio, né? Mas existem situações em que o bem ele comporta fracionamento fisicamente, mas o legislador disse que ele não pode ser fracionado. Ou seja, ele determina que aquele bem, que mesmo que ele tenha essa capacidade de fracionamento, que ele não possa ser fracionado. Por quê? Porque ele diz, olha, ele será indivisível, porque se eu fracionar, né, esse bem, ou haverá primeiro ele determina que os 2 critérios, ou que vai haver uma diminuição considerável de valor, ou que vai ter prejuízo na função. Vamos pensar aqui, um cavalo, né, uma vaca premiada. Eu tenho uma vaca premiada, a vaca premiada, quando foi para comprar, foi muito cara, e aí eu comprei junto com a minha irmã e eu sou sócia dela na vaca premiada. E a vaca vale muito porque é premiada. Aí a gente brigou um dia desse e ela disse, eu quero a minha parte da vaca. E eu disse, pois eu vou lhe entregar a sua parte da vaca. E aí eu pego e vamos fazer o seguinte, vamos partir a vaca. Partir na metade, um corte longitudinal, que aí todo mundo fica com metade da cabeça, metade do corpo, metade do rabo. E pronto, e tá feito. E mais justo do que isso, impossível. Aí a gente diz, não, gente, peraí. Aparentemente, a vaca poderia até comportar a divisibilidade se essa vaca fosse uma vaca de corte, que a gente tivesse comprado para fazer picanha dessa vaca, para fazer churrasco dessa vaca. Mas o valor dessa vaca não está no corte. O valor dessa vaca está em ela permanecer íntegra. Então, portanto, né, ela se torna indivisível, porque se eu dividir esta vaca no meio, eu vou perder o valor da vaca, né? E ela não vai mais servir para a finalidade lá que ela se destinava. É uma coisa, a gente vai pegar uma cadeira, né? Duas pessoas brigando por uma cadeira, a gente vai lá de Rei Salomão e diz, eu vou partir a cadeira na metade. Aí, metade da cadeira vai para um, metade vai para outra. Eu pergunto, quem vai se sentar? Ninguém. Por que ninguém vai se sentar? Porque a cadeira perde a função dela se eu dividir. Então, a cadeira, a vaca premiada, são bens indivisíveis, né? E aí, o resultado da divisão, vocês viram, né? Que num eu tenho um prejuízo, não é nem tanto do valor, mas é a questão da função, e no outro eu tenho um prejuízo realmente do valor. Aquela historinha assim, de que eu tenho um diamante de muitos quilates da África do Sul, e aí eu tenho 10 filhas e eu vou deixar uma parte desse diamante para cada filha. Aí eu mando cortar esse diamante em 10 pequenos diamantes.
Se eu juntar de volta esses 10 pequenos diamantes, nunca vai se chegar ao valor que aquele diamante íntegro tinha. Porque o valor dele estava exatamente no tamanho, na integridade dele. E aí, agora eu tenho 10 pedaços de diamante que, proporcionalmente, não chegam. Se eu juntar tudo, não chega ao valor do diamante antigo. Então, é isso que a gente observa na divisibilidade. Só que pode acontecer que os bens que possam ser divisíveis, né, o legislador, vamos dizer assim, interfira nisso e diga, olha, não podem ser divisíveis esses bens. Esses bens não podem ser divisíveis porque existe uma regra específica que não permite isso, ou então porque as partes convencionaram que não iriam dividir. Então, vou passar aqui para frente aqui, né? E a gente tem o seguinte, o que é um bem indivisível, já que o legislador só define o que é divisível. Indivisível é a qualidade daquilo que não se pode fracionar sem haver alteração da substância ou comportar divisão cômoda, sem desvalorização ou dano, ou que assim tenha sido estabelecido por lei ou por vontade das partes. Então, eu tenho, vamos dizer assim, 4 critérios para considerar um bem indivisível. Será indivisível aquilo que não pode ser fracionado, porque vai haver alteração, o fracionamento geraria uma alteração da substância. É indivisível aquilo que não comporta divisão cômoda sem desvalorização, né? Ou sem que aconteça a perda da finalidade, ou então aquilo que o legislador especificou e disse, olha, isso é indivisível, e colocou o dedo em cima e disse que era indivisível, ou então as partes convencionaram um contrato que aquele bem ou que aquela obrigação seria indivisível, tá? Então, passando aqui para vocês terem uma noçãozinha. Se a gente observar aí, a gente tem 3 fotinhas aí, uma casa sendo partida ao meio, outra uma casa já partida ao meio, uma máquina de calcular no centro, e outro 2 terrenos e formas de divisão, e uma forma de divisão, 2 terrenos. É o mesmo terreno, ele íntegro e depois ele dividido, ele fracionado. Para que a gente precisa saber sobre bens divisíveis e bens indivisíveis? Para não correr o risco da gente fazer ajustes, da gente fazer contratos e aceitar a divisão de um bem que não comporta fracionamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos acordos, nas varas de família, quando o casal está se divorciando. Então, muitas vezes, se faz acordo dizendo que os bens vão ficar metade para o cônjuge varão, metade para o cônjuge virago, né? Metade para o homem, metade para o marido, metade para a mulher. Bom, aí a gente vai ter que chegar no ponto de assim, olha, primeiro ponto, o imóvel que a gente está falando, o bem que a gente está falando, comporta fracionamento físico? Porque se ele não comportar fracionamento físico, a determinação do juiz só vai servir para isso se resolver em perdas e danos, na verdade, se resolver em venda e divisão do dinheiro. Porque se eu tiver uma casa construída dentro de um terreno, essa casa, construção, ela é indivisível, por um motivo muito simples. Porque a própria legislação urbanística proíbe que uma construção ela seja amparada pela mesma estrutura, né? Que você tenha 2 construções amparadas pela mesma estrutura. Então, eu tenho uma casa e a pessoa... casei e na hora de dividir os bens, aí o marido diz, olha, eu quero ficar com a parte da sala, da cozinha e um quarto. E você fica com o outro quarto, área de serviço, quintal. A gente passa um muro no meio da casa e estamos divididos. Não é bem assim, porque existem várias regras que vão interferir nisso aí. Dentro das várias regras, inclusive as regras que prevêem o distanciamento entre as construções, entre os imóveis. Então, você tem obrigatoriamente que respeitar os recuos
obrigatórios das leis urbanísticas, né? 3 metros de frente, 2 metros nas laterais, vai depender da legislação de cada cidade. E aí, de nada adianta você fazer um ajuste dizendo que vai dividir a casa, se na verdade a divisão da casa, ela vai requerer que se divida o dinheiro correspondente, o valor correspondente à casa. Ou seja, ou um vai ter que comprar do outro, ou então vai ter que ser vendido a um terceiro e dividido apenas o dinheiro. Então, a gente vê muito casais que fazem acordos, né, sobre divisão dos bens, e no final das contas esses acordos não têm como serem efetivados, simplesmente porque os bens são indivisíveis. Aí, professor, mas e no caso do terreno? O terreno é divisível, é só terra, não tem casa em cima para respeitar, para ter tanta legislação urbanística e não permitir. Aí a gente diz, olha, temos sim algumas legislações urbanísticas quando se trata do lote mínimo, né, lote urbano no tamanho mínimo aceitável, né, e aí a gente diz, primeiro a gente começa perguntando, para que se estabelece esse tal desse lote mínimo? Gente, é o seguinte, urbanização não é só dividir o solo de uma cidade, é você garantir que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva para onde tiver sido melhor projetado. Então, se eu quero que a cidade se desenvolva para o lado sul, eu vou fomentar que as pessoas vão morar mais desse lado sul. Para isso, eu vou, na lei, estabelecer que os lotes mínimos, os menores tamanhos de lote que podem existir nesse local, sejam lotes realmente pequenos. E aí, com lotes pequenos, eu tenho muita gente para ir morar nesse local. Se eu colocar que o tamanho do menor lote mínimo, né, é um lote de 200 por 200, eu vou ter um tamanho maior do que um quarteirão. Um quarteirão é um quadro de 100 por 100. E, normalmente, isso aí eu uso quando eu quero que empresas, indústrias vão se alocar nesse ponto da cidade. Então, eu vou, a partir do tamanho dos lotes que eu aceito em cada parte da cidade, eu vou fazendo com que a cidade cresça na parte habitacional para um local, na parte industrial para outro. E isso é o desenvolvimento organizado, ordenado, funciona dessa forma. Aí o legislador chega e diz o seguinte, o menor lote mínimo urbano, ele vai ter 5 metros de frente e tem que ter uma área mínima de 125 metros quadrados. Ou seja, eu tenho que ter uma testada, quer dizer, a parte voltada para a via pública, com 5 metros, mínimo de 5 metros de frente. E eu tenho que ter uma área total de 125 metros quadrados, ou seja, não importa quanto eu vou ter de profundidade, mas eu preciso ter 5 metros de frente e uma área de 125 metros quadrados. Perfeito. Aí eu tenho um terreno, né? Aí tenho eu e o meu marido um terreno. E esse terreno tem 9 metros de frente, né? E tem uma metragem, sei lá, e 50 metros de fundo, 30 metros de fundo. Aí a gente vai separar e ele resolve e diz, não, vamos dividir o terreno. A gente pode dividir esse terreno? Aí eu digo, bom, a casa a gente não podia, mas o terreno, teoricamente, a gente pode, vamos passar só uma cerca, né? Mas aí, se não tiver obedecendo ao lote mínimo, esse terreno já se torna indivisível. Então, portanto, se o meu terreno, junto com o meu marido, ele tem 9 metros de frente e a gente dividir, cada um vai ficar com 4,5 de frente e a gente não vai poder ter 2 terrenos com 4,5 de frente. Então, a gente percebe que um bem aparentemente divisível pode se tornar indivisível por imposição legal. E essa mesma regra, gente, é utilizada para o módulo rural. O módulo rural também é o menor tamanho de uma porção de terra rural, né, que se pode dividir. Né? Então, dependendo do local, a gente vai ter módulos rurais com 10 hectares ou com 50 hectares. Fato é que, professor, mas para que precisa estabelecer lá nos interior nem nada? Por que precisa estabelecer qual é o menor tamanho de terreno rural?
porque a depender da quantidade, do tamanho dessa terra, né, você vai ter, por exemplo, a limitação à aquisição de terras por estrangeiros. Então, os estrangeiros só podem adquirir uma quantidade X, tantos módulos rurais. Então, ele tem que observar qual é o menor tamanho para poder estabelecer essa regra e os estrangeiros não tomarem conta, vamos dizer assim, da nossa zona rural. Então, essas divisões mínimas, né, a gente percebe, primeiro ponto, elas incidem sobre um imóvel que, teoricamente, seria divisível. Então, eu posso dividir, do jeito que está esse espontilhado, eu poderia dividir mais pelo menos 4 vezes cada um, né? Mas por que eu não posso dividir? Porque o legislador definiu que são considerados indivisíveis, né, aqueles imóveis que já estejam no tamanho mínimo do módulo rural, assim como no tamanho mínimo do lote urbano. Então, são critérios, né, que vão atender às funções dos imóveis urbanos e critérios que vão atender às funções dos imóveis rurais. Então, a gente tem assim, indivisibilidade pode se dar por natureza, quando a impossibilidade de fracionamento vem da própria coisa, né? Então, o cavalo reprodutor, a vaca premiada, eles são indivisíveis, né? Já que no momento em que eu dividi o cavalo reprodutor, a vaca premiada, eu não vou ter mais nem cavalo reprodutor, nem vaca premiada, né? A perda da função de cada uma e, é claro, do valor. São indivisíveis por determinação legal, né, aquelas situações, né, em que a lei determina essa indivisão, como as servidões prediais, módulo rural mínimo, lote urbano mínimo. São também indivisíveis aqueles bens que tenham sido convencionados pelas partes. Então, as partes pactuam a indivisibilidade, embora a coisa seja por natureza divisível, né? Então, em relação à obrigação em dinheiro, você tinha que pagar 10 mil reais, e no contrato você estabelece que pode pagar, você poderia pagar esses 10 mil reais em R$1.000 por vez, mas você estabelece que só vai ser pago em um valor de 10 mil reais, ponto. Então, essa obrigação baseada no valor pecuniário do dinheiro, em um bem, no pagamento com dinheiro, né, ela foi vinculada a uma só parcela, porque você com a outra pessoa ajustaram isso. Então, qualquer outra circunstância em que o bem seja divisível, mas você concorde com outra parte, que aquele bem será indivisível, então, dessa forma deverá ser cumprido, dessa forma deverá ser respeitado a vontade das partes. Quanto à singularidade, né? Bom, aí a gente vai analisar, né, os bens, eles juntos ou separados, né, de outros bens. Então, o artigo 89, ele fala o seguinte: são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Então, são singulares, são os bens individualmente considerados. Assim, ele tem valor, ele tem função sozinho. E o que se opõe aos bens singulares? Aí a gente tem os bens coletivos, né? Então, coletivos, né, são aqueles bens que estão reunidos e que têm uma função ou têm um valor porque estão reunidos. E aí ele chama de universalidades, né, esses bens coletivos. Então, se o bem singular é um relógio, é um bem singular, né? Aí a gente vai pensar, e o relógio tem valor sozinho? Tem valor sozinho. O relógio cumpre a sua função sozinho? Sim, cumpre a sua função sozinho. Mas e os bens coletivos? Bom, os bens coletivos, o valor deles está em estarem juntos, né? Os bens coletivos, a função deles é ativada, vamos dizer assim, porque estão juntos.
Então, a gente tem, do lado dos bens coletivos, as chamadas universalidades de fato e as universalidades de direito. Então, o artigo 90 trata das universalidades de fato e o artigo 91 trata das universalidades de direito. Diz o seguinte: constitui-se universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, uma coleção de livros, uma coleção de discos, uma coleção de selos. Eu não tenho valor livro a livro, eu não tenho valor selo a selo. Então, o que é que me faz ter um valor como um bem, né? Como um bem coletivo? Estarem juntos. Por quê? Porque eu vou ter livros mais raros, outros menos raros. Eu vou ter selos mais difíceis de encontrar, mais históricos, menos históricos. E aí o valor da minha coleção de selo vai estar porque estão juntos, né? E, portanto, ela não obtém o mesmo valor se eu separar cada selo e sair vendendo cada selo. Então, eu vou conseguir uma função melhor, vou conseguir um valor melhor por conta daqueles bens que estão juntos. Ah, mas professor, tudo que tiver junto significa que é coleção? Não. Tem um povo aí que é assim, que acha que todo troço que está junto dentro de uma caixa é coleção e vale alguma coisa. Não, né? Não, tem que ter uma... Eu não vou nem falar em sintonia, porque não é gente, mas tem que haver uma harmonia entre as coisas que são objeto daquela universalidade de fato. Então, assim, os bens que formam, o parágrafo 1 diz, os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Então, eu posso comprar uma biblioteca inteira, eu posso comprar uma galeria de quadros inteira. Então, quando, não sei até se vocês têm noção, a Unifor, ela tem a biblioteca, que vocês têm acesso, e ela tem uma biblioteca de acervos especiais. Como é que essa biblioteca de acervos especiais, que é mais velha do que a Unifor, chegou lá na Unifor? Essa biblioteca de acervos especiais, ela foi comprada num leilão e hoje ela está exposta na Unifor para visitação, porque ela foi comprada com todas as obras que tinha junto. Tem obras sensacionais lá, se um dia vocês quiserem, e a gente marca um dia para poder fazer uma visita lá, mas tem obras sensacionais, tem pareceres de Rui Barbosa, tem tanta coisa muito legal que vale a pena a visita lá. Tanto que você, para visitar, você tem que visitar não pode pegar nas obras, né? Então, a pessoa que lhe leva apresenta as obras, mostra e folheia para você. Então, assim, é tudo muito diferenciado. Aí a gente pergunta, como assim é uma biblioteca? Como é que se compra uma biblioteca? Compra-se uma biblioteca. Então, lá, os 5.000 títulos que faziam parte da biblioteca de um mega milionário paulista chamado Titilo Matarazzo foi exposto à venda num leilão e a Unifor comprou nesse leilão essa biblioteca de livros raros. Então, veja, ali veio livro que tinha, sei lá, muita história e um livro que tinha pouca história. Livro que tinha muito valor, livro que tinha pouco valor. Mas, assim, o que é que faz daquela biblioteca ter um valor? Né? É o conjunto. Então, é um conjunto de coisas, né, que tem uma destinação unitária. O slide sumiu, professora. Hã? O slide sumiu da... Quem foi que sumiu? Os slides que a senhora está falando. O slide sumiu? Como assim? Peraí. Gente, abre o microfone aí. Quem está vendo o slide aí? A Érica está vendo. E eu não tô, não. Eu também. Tá vendo? Tá todo mundo vendo? E foi tu que fechou, viu? Não foi só no meu, então. Gorete, tu fechou o slide, sem querer. Nem peguei. Ixi, Maria. Às vezes
Às vezes é a conexão. Pode ser, ó. Pode ser a Eu conexão. já caí, já entrei bem umas 2 vezes. Eu vejo, só tu A sai, minha também tá caindo direto. tá caindo. Tá. A senhora sabe, né? Quando chove em Fortaleza, Meu Deus do céu, ô, meu povo. Ei, meu povo, mas quando desaparecer os slides, vocês avisam, viu? Me Aqui avisem. é só no 4G. Ah, é porque o 4G tá ruim aí? Porque o meu aqui, se bem, vou ser muito sincera, a gente não sabe quando é que tá ruim o da gente, né? Só quando vocês desaparecem, né? é, Ei, pois vamos. E aí, agora, deu certo agora? Não? Vala, meu Deus do céu, como é isso? Ai, ai. Eu tô vendo o seu slide, tô vendo. Pronto, tá aí, viu? Fui eu que fiz um negócio aqui para agora não ver de jeito nenhum. Eu botei aqui só para não ver. Inclusive, eu sou. Ah, o Rubens está com 4G, certo? Eu aqui, eu sou uma pessoa tão digital que eu sei até fazer isso. Só que não, né? Ah, meu Deus do céu. Ei, vamos nós aqui, meu povo. Pra gente pelo menos terminar essa parte aqui. Porque já são 18 horas e 50 minutos. Bom, então, em relação aos bens singulares, né, deixando aí para que vocês percebam, né, que as coisas coletivas são chamadas de universalidades. É só um nome mais bonito, né, que significa uma pluralidade de coisas. E que as universalidades de fato previstas no artigo 90 são nada mais, nada menos do que um agrupamento de coisas, como, por exemplo, um rebanho, uma biblioteca, uma pinacoteca, né, uma coleção de discos, uma coleção de carrinhos, né, são agrupamento de coisas. Gente, ó, ter um monte de caneta jogado dentro de uma bolsa não faz disso aí uma universalidade de fato. Elas estão aleatoriamente juntas. Elas não têm valor porque estão juntas. Elas não têm função porque estão juntas, tá? Não é uma universalidade de fato. E o que é uma universalidade de direito? Aí a gente vai, previsto lá no artigo 91, é o conjunto de direitos, né? Pode ser uma herança, uma massa falida, um patrimônio de uma empresa. Então vejam que quando a gente fala em universalidade de direito, a gente fala em bens que não necessariamente são iguais, têm o mesmo histórico, mas elas estão ali por uma razão, né? Elas pertencem a uma mesma pessoa, como, por exemplo, uma herança, elas pertencem a uma mesma empresa que está em liquidação, como a massa falida, elas pertencem ao patrimônio de alguém, são direitos de alguém. Então, são considerados universalidades, coisas coletivas, né, uma pluralidade de direitos, né, que estão juntos por uma razão. Bom, e aí vocês olharem a fotinha aí, a gente tem universalidade de direito aí, um monte de joias, né, e universalidade de fato, uma coleção de carrinhos. Então, o que esse monte de joias está significando aí? Que eu posso ter um acervo de bens, né? Que podem ser joias, bens e carros, podem ser joias, bens, carro, dinheiro, barco, cada um é diferente do outro, mas eles são, pode ser o acervo de alguém, né, que morreu, então é a herança, como pode ser as ações, o patrimônio de uma empresa, né, as cadeiras da Unifor, os ventiladores, o dinheiro que está na conta, os créditos para receber, né, tudo isso são considerados, né, universalidade de direito. E uma coleção, né, de coisas, né, são consideradas universalidades de fato. Bom, para a gente terminar o de hoje, a gente vai falar de bens principais e bens acessórios. E aí a gente sai da classificação dos bens considerados em si mesmos e passa para a classificação dos bens reciprocamente considerados. Ou seja, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar
um bem em relação ao outro, a função de um bem na dependência de outro bem. Então, dentro dessa classificação, a gente tem os bens principais e os bens acessórios. Então, que são os bens principais, né? Bens principais são aqueles que existem, cumprem sua função, independentemente de outros. Então, eu tenho bens que são autônomos, né? Então, um carro. Um carro, ele é um bem principal. Para que ele cumpra a função dele de transporte, ele só precisa do carro. Ele não precisa de outra coisa para que ele possa cumprir essa função dele. Então, a função dele, o valor dele, a finalidade dele está no próprio bem. Aí a gente vê o seguinte, mas existem os bens chamados de acessórios, e eles são acessórios porque eles não têm essa autonomia dos bens principais. Eles dependem dos bens principais para cumprir a sua função, para ter um valor, para existir, né? Então, a gente tem os bens acessórios como aqueles que dependem de outro bem para a existência ou para a finalidade. Então, para a existência, por exemplo, a gente tem a maçã em relação à macieira, né? A maçã só existe porque existe uma macieira. Então, a maçã é um bem acessório e a macieira é o bem principal. Em relação à finalidade, analisando-se a finalidade, a gente tem, por exemplo, a lâmpada e a energia elétrica. A lâmpada só vai servir para alguma coisa se a gente tiver energia elétrica correndo na casa da gente. Vamos lembrar que energia elétrica beneficiada é bem móvel lá, como na classificação, né? Então, energia elétrica é bem. Então, a lâmpada depende de outro bem, que é a energia elétrica. Ela nunca vai acender se não tiver uma energia elétrica. Ela nunca vai acender se não tiver uma bateria, se não tiver uma outra energia. O pingente e o colar, né? É simples. Eu vou numa loja, né? Eu tenho uma festa muito chique, eu vou numa loja comprar um adorno para eu colocar no dia dessa festa. E aí eu vou na loja chiquérrima, compro o pingente mais caro que tem na loja. Ocorre que eu chego em casa, vou me vestir, me aprontar para ir para a festa, e eu quero usar esse pingente mega, hiper caro, mas eu não tenho um colar. Aí eu pergunto, como é que esse pingente vai cumprir a função dele de adorno se ele não tem onde se pendurar? Como é que ele vai ter a finalidade dele cumprida se ele não tiver um colar para se apoiar? Então, veja, não é uma questão de valores, de o que é mais caro, o que é mais barato. O mais caro é sempre o principal, o mais barato é sempre o acessório. Não é isso, né? É a função dele, a existência, a dependência de um para com o outro para cumprir uma função ou até mesmo para existir. Em relação a esses bens principais e acessórios, o artigo 92, ele diz o seguinte: principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Então, de acordo com o que a gente já falou dessas questões aí, da dependência de existência, da dependência para finalidade, o artigo 92, ele diz que, o acessório é aquele cuja existência depende da do principal, pressupõe a existência de um principal para que esse principal possa auxiliar no cumprimento dessa existência ou dessa finalidade. Bom, então, em relação a bens principais e acessórios, a gente tem o seguinte: principais os bens que existem por si sós, abstrato concretamente, e aí a gente tem a árvore em relação ao fruto, ela é principal e o fruto é acessório. Acessórios, os bens cuja existência pressupõe o principal, e o fruto em relação à árvore são espécies de bens acessórios. E aí a gente chega na história dos frutos, dos produtos, dos rendimentos, das pertenças e das benfeitorias, que são acessórios de bens principais, modalidades diferentes de bens acessórios. Então, a gente tem o que rege
essa relação aí do acessório com o principal, é o chamado princípio da gravitação jurídica. Então, o princípio da gravitação jurídica, ele é baseado na dependência, no vínculo ou na relação com outro bem. Então, a regra é, o acessório segue o principal. Só que essa regra, ela foi flexibilizada, se permitiu exceções a partir do artigo 92, quando ele diz, salvo disposição em contrário, o acessório segue o principal. Por quê? Porque a regra é, o acessório segue o principal. Aquele que for dono do principal será dono do acessório. Aquele que... o principal só existe porque existe o acessório. Então, veja, a relação da dependência do acessório e que acompanha as mesmas relações jurídicas do principal. Então, em relação à titularidade, quem é dono do principal, por coincidência não, né? Por consequência, é dono do acessório. Então, se vocês observarem aí, tem uma fotinha de uma cadelinha aí cheia de cachorrinhos, que a Gorete não está vendo. Os cachorrinhos, aí. O que é que isso significa? Significa que se eu for a dona dessa cadela aí, eu serei a dona dos cachorrinhos dela, dos filhotinhos dela. Por quê? Porque o principal é a cadela e a cria é o acessório. Se o acessório segue o principal, então, portanto, a regra que se aplica ao principal se aplica ao acessório. Se eu sou dona do principal, eu também sou dona do acessório, tá? O acessório ele tem menos importância do que o principal, e aí por isso que ele acaba sendo levado no mesmo disciplinamento jurídico do principal. Então, quando é que eu posso quebrar essa regra aí de que o acessório segue o principal? Quando é uma disposição em contrário. O artigo 92 diz, sabe, em contrário, o acessório segue o principal. Então, ele diz o seguinte, a regra é que o acessório segue o principal. Adriana, viu? Então, se o acessório segue o principal e a cadela é o principal e os cachorrinhos, filhotinhos, são acessório, né? Eu sou dona da cadelinha com todos os filhotinhos. Mas eu posso ter feito um contrato diferenciado. Eu posso não ser dona dos filhotinhos. Eu posso ser dona da cadela, mas os filhotinhos serem de outra pessoa. Por quê? Porque há uma disposição em contrário. E essa disposição em contrário é o quê? Pode ser uma disposição contratual, pode ser uma disposição legal, né? Por exemplo, o artigo 94, ele fala de uma disposição legal, de uma exceção que é prevista na lei, tá? Então, ele diz, artigo 94 trata de pertenças como uma exceção desse artigo 92, que fala, salvo disposição em contrário, o acessório segue o principal. Bom, em relação o caso das crias, a gente tem o seguinte, vamos supor que eu fiz um contrato com uma pessoa que tinha um cachorro macho e que queria os filhotinhos, e que dizia assim, olha, se nascerem 4 filhotes, 2 são meus, 2 são seus. Fizemos um contrato, esse contrato é perfeitamente possível. O que vai acontecer? Os cachorros filhotes nasceram, eu sou a dona do principal, mas não serei a dona de todos os acessórios, porque existe uma disposição em contrário, tá certo? Então, as crias, né, são acessórios, mas podem ter um regramento, um disciplinamento diferente, porque haja um ajuste também diferente. Gente, seguinte, a gente vai parar aqui para na próxima aula a gente começar a tratar sobre pertenças, né? Já são 19h03, e aí para não atrapalhar outras aulas, né? Então a gente vai ainda ter mais aulas sobre acessório principal, a gente tem várias partes ainda para ver, então é mais demorado. Então a gente vai ficar em acessórios apenas nessa parte introdutória, e na próxima aula a gente recomeça, aliás, a gente continua, tá
Tá ok? Bom, então eu vou interromper a gravação aqui.